Olá! As eleições presidenciais nos Estados Unidos começam para valer nesta segunda-feira, dia 15, com o início das primárias. A escolha do novo líder do país mais rico e maior potência militar do planeta mexe com os rumos da política e da economia em muitas partes do mundo, inclusive no Brasil. Essa será uma jornada longa, que vai até novembro, e a Exame vai seguir esse processo de perto, aqui pelo podcast Eleições Americanas, O Caminho da Casa Branca, e em todas as suas plataformas. Eu sou Rafael Balago, repórter de mundo da Exame, estou aqui com Luciano Pádua, editor de macroeconomia da Exame, e com Maurício Moura, sócio do fundo Zafra da Gauss Capital e professor da Universidade George Washington. Se a eleição fosse hoje, a disputa principal seria entre o ex-presidente Donald Trump e o atual presidente Joe Biden. As pesquisas mostram Trump ligeiramente à frente de Biden, mas ainda tem 11 meses pela frente e muita coisa pode acontecer. Maurício, bom dia. A primeira pergunta é: como essa eleição trará reflexos para o resto do mundo e por que ela importa tanto? Bom, obrigado pelo convite aqui. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo a gente. A eleição americana é uma eleição de impacto global, em vários aspectos, né? Qualquer eleição hoje no mundo, ela costuma afetar os mercados, né? Seja a taxa de juros, seja câmbio, seja índice de bolsa. Só que a eleição americana ela tem o potencial de ter esse alcance a nível global. Ela não só afeta o mercado local, que já é um mercado monstruoso, que é o mercado americano, mas ela afeta as Américas, afeta a Ásia, afeta a Europa, afeta... eu sempre dou o exemplo prático aqui, que em 2016, quando o Trump venceu a eleição, a maior variação de câmbio foi no México, né? O câmbio mexicano, até na época, pela estridência do discurso do Trump contra a imigração mexicana, enfim, mas teve um impacto enorme na variação do câmbio mexicano em função da vitória do Trump. Então a gente está falando de uma eleição que vai ter implicações na área econômica, na área de mercados financeiros, né? Vai produzir volatilidade nos mercados, em vários mercados. A gente está numa eleição que tem impactos comerciais, porque a gente sabe que a política comercial, apesar de algumas semelhanças, é diferente do que o Trump tem proposto na campanha e do que o Biden tem executado no governo. A gente tem uma eleição que tem impacto diplomático, principalmente a considerar que a gente tem duas guerras, dois conflitos armados no mundo, né? Tanto a guerra na Ucrânia quanto o conflito armado em Israel. A gente, que obviamente são posturas diferentes, a do Trump, a do Biden, a dos republicanos e dos democratas. A gente tem implicações em diversos setores da diplomacia em relação aos Estados Unidos estar presente na OTAN, em relação aos Estados Unidos estar presente no combate à mudança climática. Enfim, é uma eleição que vai gerar muitas implicações e, obviamente, né, incertezas em relação ao resultado vão produzir volatilidade. A gente pode esperar câmbio mexendo em diversos países, a gente pode esperar índice de bolsa variando, a gente pode esperar taxa de juros futura se mexendo. Então, é uma eleição que ela é enorme por diversos aspectos, né? E Maurício, bom dia. É mais uma vez um prazer contar com a sua parceria aqui na Exame, nessa parceria desse nosso podcast das eleições americanas, O Caminho para a Casa Branca, uma parceria da Exame com a Gauss Capital. Queria te perguntar um pouquinho do trabalho do Fundo Zafra, do qual você é sócio, e entender um pouco como é que essa eleição vai mexer de fato com mercados e com os investimentos e qual é a relação que existe entre investimentos e a análise política das eleições pelo mundo. Lembrando que estamos num ano de recorde eleitoral, né? Mais de 4 bilhões de eleitores vão às urnas pelo globo e haverá mais de 70 eleições aí, segundo o Atlantic Council. Então, queria um pouquinho da sua análise de como é que é possível prever esses movimentos políticos eleitorais para o mercado. Bom, a principal motivação da criação do fundo foi o fato que cada vez mais os mercados financeiros estão atentos às eleições. E essa atenção tem um motivo, Luciano. É o fato das eleições produzirem muita incerteza em relação ao resultado e em relação a, eventualmente, quem ganha, como vai se portar depois. Então, o que eu reparei isso em todas as eleições globais que eu tive a sorte, a oportunidade de cobrir? Primeiro, os resultados eleitorais pelo mundo eles estão sendo cada vez mais apertados, né? A gente está vendo uma era de vitórias aí por 4, 3, 2 pontos percentuais. A gente viveu isso, por exemplo, no Brasil.
a gente também está vivendo uma era que ganhar um lado ou ganhar o outro representam coisas muito diferentes. A gente está vivendo uma era de polarização, que geralmente a disputa é por grupos políticos bastante diferentes, com propostas e visão, geralmente, de país bastante diferentes. Então, obviamente, para os mercados passou a ser, ó, se ganha um lado é uma situação, se ganha outro é uma outra situação. E por último, né, uma coisa que eu tenho, a polarização ela produz um fato que há poucos eleitores na prática que estão abertos a serem convencidos durante a eleição, porque as pessoas hoje, na média, acabam votando muito mais pela rejeição do outro lado do que pela uma proposta, uma plataforma de um lado. Então, quando diminui o número de eleitores a serem convencidos, e esses eleitores, esses poucos que realmente estão em disputa, né, que a gente chama de eleitores, nos Estados Unidos usa o termo swing, que eles vão para um lado, vão para o outro, eles acabam decidindo o voto muito próximo do dia da eleição. E, obviamente, a eleição é decidida muito próximo do dia da votação. Em resumo, os mercados entram próximos desses eventos eleitorais com muita incerteza, com muita volatilidade. E o objetivo do fundo era tentar, de uma maneira analítica, tentar antecipar os resultados das eleições e, obviamente, se posicionar no mercado de uma maneira a refletir positivamente a nossa projeção eleitoral. Então, o que o fundo faz? Faz uma projeção anterior ao dia da eleição e se posiciona comprando ativos, comprando veículos, e aí eu estou falando de taxa de juros, estou falando de câmbio, estou falando de índice de bolsa, veículos que vão se beneficiar da projeção eleitoral que a gente trabalha, né? Então, basicamente, é um fundo que tenta minimizar esse aspecto de incerteza que os mercados vão para encarando as eleições. Bom, Maurício, você falou de poucos eleitores decidindo os rumos da eleição, né? E hoje o que acontece em Iowa é um pouco isso, né? O Iowa é um estado relativamente pequeno nos Estados Unidos, tem 3 milhões de habitantes mais ou menos, e tem um peso grande por ser a primeira primária a ser realizada. Aí queria que você falasse um pouco sobre como está a expectativa para a votação de hoje, né? E tem uma questão que o frio virou um protagonista, né? Ou seja, Iowa está com uma temperatura de 20 graus negativos hoje. Você até comentou mais cedo com a gente que você não chegou aí para a faculdade hoje dar aula por causa do frio aí também em Washington, né? Queria que você falasse um pouco como é que está a expectativa aí nos Estados Unidos para esse primeiro dia de votação. Não, a Iowa tem uma importância enorme, né? Porque é o primeiro evento eleitoral no calendário, como você falou. É importante dizer também, depois a gente pode mergulhar nisso, que é um sistema de votação diferente de um sistema de votação direto, como acontece na maioria dos estados. É um estado de uma demografia bastante homogênea, né? Para vocês terem uma noção, é praticamente um estado de uma população eminentemente branca, uma população majoritariamente evangélica, cristã. Então é um estado com características bastante conservadoras em diversos aspectos, né? Então é um estado que, na verdade, não reflete muito a demografia americana como um todo. Sempre obviamente, gera muita atenção, porque é o primeiro evento, e em 2020 eu tive em Iowa, e eu acompanhei vários candidatos. Na época, os candidatos que estavam disputando eram do lado democrata, porque o Trump era o candidato do lado republicano. E a maior característica de Iowa é que você consegue estar muito próximo dos candidatos a presidente dos Estados Unidos. É o único momento, por exemplo, que você consegue assistir um candidato falando num café ou num ginásio de escola para poucas pessoas. Eu me lembro que eu tive assim 1 metro do Joe Biden num evento assim, que hoje é totalmente improvável alguém ficar num evento eleitoral a 1 metro do Joe Biden. Isso é possível em Iowa. A Iowa tem essa característica de aproximação dos candidatos com os eleitores. Agora, esse ano, acho que tem 3 características que são importantes mencionar. Uma, você falou, é a questão do frio. Realmente está muito frio nos Estados Unidos, nevou bastante. Eu estou até, inclusive, evitando sair de casa justamente por causa da neve que teve na madrugada. E, obviamente, que isso incorpora um componente de imprevisibilidade, porque ainda mais em Iowa, porque hoje, nesse momento, está quase -20 a sensação térmica em Iowa, com muita neve. Então isso, obviamente, ainda mais uma situação onde você tem que mobilizar pessoas, inclusive não só para irem no local que chama precinto, né? Não só para ir no local, não é um local de votação, é um local de reunião. E não, ele tem que ir, tem que ficar. Ele tem que, basicamente, o voto ali é público. As pessoas se reúnem em grupos de acordo com a preferência de candidato. Por outro lado, é importante dizer que a gente nunca teve as pesquisas de Iowa, que são próximas do dia da votação, 2, 3 dias próximos do dia da votação, costumam ser bastante
paralelas ou muito próximas do resultado mesmo. E a gente nunca teve uma diferença tão grande entre o primeiro e o segundo colocado, né? O Trump tem quase metade das intenções de voto em Iowa. Eu estava fazendo uma pesquisa histórica aqui, o melhor resultado foi... O Trump está mais ou menos... A última pesquisa deu-lhe com 48%. O melhor resultado até então tinha sido o George Bush filho, em 2000, que ele estava na véspera da primária de Iowa com 43%. Então, o Trump, na verdade, ele nunca houve uma diferença tão grande entre o primeiro e o segundo colocado. Dito isso, aí o Trump é extremamente favorito, só para fazer esse ponto. A disputa real mesmo é pelo segundo lugar, e dito isso, a disputa pelo segundo lugar está bastante acirrada entre a Nikki Haley, que é ex-governadora da Carolina do Sul, e o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida. Lembrando que o Ron DeSantis, ele tem uma estratégia bastante focada em Iowa, ele está gastando todos os recursos dele, financeiros e de pessoas, para garantir um bom resultado em Iowa, e mesmo assim ele está basicamente empatado estatisticamente nas pesquisas. A última pesquisa deu a Nikki Haley 4 pontos percentuais na frente, mas isso está dentro de uma margem de erro. Então, e acho que a grande notícia desse primeiro evento eleitoral, desse caucus de Iowa, será quem vai chegar em segundo, né? Eu acho que esse é o grande evento, que é a grande expectativa. Pois é, Maurício, eu acho que a respeito disso eu queria perguntar algumas coisinhas para você. Acho que Iowa também é um pouco de um lugar de zebra, né? Ao longo das eleições americanas, o Ted Cruz em 2016, se eu não estou enganado, o próprio Obama em 2008. É um outlier, né? E até pelo próprio modelo de caucus, que não é uma primária. Só para o nosso ouvinte ter uma noção, são praticamente 1.800 locais onde os eleitores se reúnem, né? Para poder discutir. É um processo um pouco diferente do que a gente está acostumado, e é por isso que a gente está falando do frio, porque o frio pode desestimular as pessoas a irem aos locais, né? Então por isso que o frio virou uma notícia tão grande. Mas assim, a respeito dessa distância entre o Trump e os segundos colocados, né? Ou o virtual segundo colocado. Vamos colocar aí um pouquinho. O Ron DeSantis investiu tudo, como você falou. Se ele, de fato, não conseguir essa segunda colocação, a gente pode considerar como praticamente perdida essa corrida dele nessa pré-campanha como candidato republicano? Totalmente, porque inclusive ele mesmo verbalizou que todas as expectativas dele estão em Iowa. A campanha dele é uma campanha do ponto de vista financeiro, e aí isso é uma coisa interessante dos Estados Unidos, que você pode acompanhar a captação de recursos dos candidatos ao longo do processo. Então, essa é uma sinalização de êxito das campanhas, quando a gente vê que, obviamente, a captação está ascendente ou descendente. No caso da campanha do DeSantis, é uma campanha que começou com muito entusiasmo há 6, 7 meses atrás, e aí, em função de de pouca melhora dele nas pesquisas de intenção de voto, ele teve problemas sérios de arrecadação, ele teve que fazer vários cortes operacionais na campanha para reduzir custo. Então, na verdade, ser segundo em Iowa é tudo ou nada, porque se ele for terceiro, e principalmente se a segundo colocado for a Nikki Haley, que ela já está, não só ela, para ela vai ser praticamente um checkmate, né? Porque ela vai passar em segundo em Iowa, que ela nunca esteve na frente, né, nas pesquisas, ela se recuperou agora recentemente, e nas pesquisas de New Hampshire, aí New Hampshire não tem nada a ver com Iowa. New Hampshire é um estado com características mais jovens, mais progressistas, mais diversas, ou seja, e ela está muito melhor nas pesquisas. Então, pro DeSantis é tudo ou nada, né? Sem dúvida, vai ser muito difícil para ele se manter financeiramente, né? Que é um requisito fundamental para uma campanha americana. As campanhas americanas são muito caras, né? Vai ser praticamente impossível ele ter recurso para seguir na campanha. Foi o New York Times que noticiou que só nessa etapa das eleições, das pré-eleições republicanas, foi algo em torno de $100 milhões que os pré-candidatos gastaram só em Iowa, né? Então, para a gente ter uma dimensão, deve ser a campanha eleitoral americana mais cara da história, e provavelmente a campanha dentro de uma democracia global mais cara da história também, né? Não, sem dúvida. E lembrando que nos Estados Unidos, diferente do Brasil, os políticos eles ficam em modo captação o tempo inteiro, né? Não tem uma restrição de período ou de que você pode fazer captação para sua campanha. Então, inclusive, um dos requisitos para você ser um político nos Estados Unidos é que você tenha a capacidade de estar captando recursos o tempo inteiro. Então,
Se isso acontece na política como um todo, na eleição presidencial isso ainda é mais necessário, né? E a gente está falando aí de campanhas que, seja o lado democrata, seja o lado republicano, a gente vai bater $1 bilhão, assim, tranquilamente. Bom, e só lembrando que a primária desta segunda-feira é só do Partido Republicano. Os democratas mudaram o calendário e era uma tradição que começasse em Iowa, mas esse ano os democratas começam em New Hampshire, que tem um perfil bem diferente, como o Maurício falou, um pouco mais jovem. O partido decidiu começar por lá. E a gente vai fazer uma pequena pausa agora na conversa sobre hoje para explicar o calendário do ano como um todo. As primárias começam agora em janeiro, vão até novembro. Está mostrando na tela algumas das datas. Há uma grande quantidade de primárias no começo do ano, até fevereiro, e o principal dia é o 5 de março, quando tem a super terça, quando mais de 15 estados farão as suas primárias ao mesmo tempo. As primárias são como uma espécie de primeiro turno. Os candidatos disputam dentro do mesmo partido, até que cada partido escolha qual vai ser o candidato final que vai disputar a presidência. Os dois nomes são confirmados nas convenções partidárias, que serão em julho e agosto. Os republicanos em julho, em Milwaukee, e em agosto os democratas fazem o seu encontro em Chicago. Nas quais a Exame estará lá, presente nos Estados Unidos, acompanhando e trazendo para vocês as principais informações de bastidores em tempo real. Sim. Aí, após as convenções, teremos Aí começa a campanha para valer entre os dois candidatos finais da disputa. Teremos 3 debates previstos para setembro e outubro, até o dia da votação, em 5 de novembro. Aí tudo leva alguns dias para sair o resultado final. Tem a certificação dos votos no começo de janeiro pelo Congresso. E dia 20 de janeiro de 2025 teremos a posse do novo presidente. Aí você pega a parte da justiça. Não, perfeito. Aí, antes da gente passar para a parte falar um pouco mais de Trump, Maurício, eu queria falar um pouquinho. Você falou sobre apoio financeiro, e a Nikki Haley recentemente recebeu uma série de apoios financeiros nos últimos 3 meses que mudaram um pouco o status dela, né, dos irmãos Koch e outros grandes doadores do Partido Republicano. Vamos falar um pouquinho de Nikki Haley, se ela é o cometa Haley que estão falando mesmo, e como é que seria ela chegando em segundo lugar, eventualmente em Iowa, e se ela tem alguma chance mesmo de ameaçar o Trump nessa hegemonia que ele está representando dentro do Partido Republicano. Bom, em primeiro lugar, é importante mencionar que você tem razão, né? Ela tem atraído muitos doadores republicanos importantes, né? Acho que você mencionou o principal deles, né? Até pelo volume de recursos. É interessante dizer, Luciano, que a Nikki Haley hoje é a querida do mercado americano aqui, né? Quando você conversa com diversas pessoas em Wall Street hoje, claramente há uma preferência em relação a uma candidatura dela, comparado com uma segunda candidatura do Trump, né? Acham que ela tem um discurso mais centrado, mais moderado, as propostas econômicas dela dialogam, segundo muita gente que eu conversei em Wall Street, mais com a realidade do que as propostas econômicas de um eventual segundo governo do Trump. Então existe uma vontade aí, uma torcida do mercado financeiro, e obviamente que isso afeta os doadores do Partido Republicano, que a Nikki Haley tenha êxito, né? Agora, em relação a ela ter êxito, eu diria para vocês que dos candidatos republicanos hoje, eu sempre defendi isso, talvez ela tenha a maior probabilidade de ganhar do Trump. Mas lembrando que a probabilidade, e aqui eu posso até botar um número, eu acho que hoje o Trump tem 90% de chance de ser o candidato republicano, e os outros têm 10%, e talvez dentro dos 10% ela tem mais chance. Mas precisa muita coisa acontecer, né? Precisa ser uma sequência de coisas. E aí eu queria listar as quatro eventos que eu acho que são cruciais para Nikki Haley, tá? O primeiro é de hoje, ela precisa ficar em segundo lugar hoje. Assim, dificilmente um terceiro lugar vai dar o momentum que ela precisa para ir para New Hampshire. O segundo evento é que ela precisa ir muito bem em New Hampshire, não necessariamente ganhar, mas chegar próximo, né? Você mostrar que é competitiva, não obviamente perder em New Hampshire de 30 a 40 pontos, que nem provavelmente vai acontecer em Iowa. Então ela tem que mostrar uma musculatura em New Hampshire. O terceiro, que aí é um grande desafio, a gente vai ter uma primária também na Carolina do Sul, mostrar que ela é capaz de ganhar no próprio estado que ela governou. E é um estado que o Trump é muito popular, né? E o quarto, que talvez seja o mais incerto de todos, é qual é o efeito que vão ter e a gente pode falar isso mais tarde, sobre os processos que o Trump está encarando na campanha. Obviamente que para que ela seja uma candidata viável, esse efeito na opinião pública tem que ser mais negativo do que
é hoje. Dito isso, é muito interessante quando você olha o perfil nas pesquisas dos eleitores que dizem que vão votar na Nikki Haley. São eleitores republicanos com duas características. A primeira, que obviamente são eleitores que abandonaram o Trump, já votaram no Trump, seja em 2016, seja em 2020, não votam mais. São eleitores que... E a segunda são eleitores muito mais parecidos com o perfil de eleitores independentes do que o core de eleitor republicano, né? Então, o desafio da Nikki Haley talvez seja conquistar o core do eleitorado republicano, avançar um pouco mais no eleitorado republicano tradicional, porque hoje o eleitorado dela hoje é um eleitorado praticamente independente, que eventualmente até pode votar no Biden numa eleição geral. Bom, falando sobre Trump, acho que uma das questões dessa eleição é como que os processos contra ele podem afetar ou não o processo, né? Só fazendo um breve resumo aqui da longa lista de processos contra ele, são 4 grandes processos, 2 pelo envolvimento no caso do 6 de janeiro, da invasão do Congresso, um por fraude fiscal e outro pela questão que o Trump levou alguns documentos sigilosos da Casa Branca para a casa dele na Flórida, de modo irregular. Além disso, tem mais ações em cerca de 30 estados que questionam se o Trump ele é elegível ou não por causa do seu envolvimento no dia 6 de janeiro. Em 2 estados, Maine e Colorado, Trump já teve a candidatura barrada nas primárias, só que o caso foi para a Suprema Corte. E a Suprema Corte vai decidir, afinal, se o Trump ele é elegível ou não. Só que não tem uma data certa para que isso aconteça. Maurício, qual você vê as chances de ter alguma decisão final contra o Trump durante a campanha? E o que aconteceria, né, se essa decisão saísse? Bom, em primeiro lugar, é importante mencionar que não existe nos Estados Unidos a lei da ficha limpa, que nem existe no Brasil. Então, mesmo condenado, preso, ele pode concorrer e ele pode assumir a presidência. Então, isso é um ponto legal, é uma diferença jurídica legal. A gente já teve candidatos que concorreram à presidência, um candidato que concorreu à presidência da cadeia, no passado, obviamente era um cara que não tinha chance, mas legalmente é possível. Também é possível, é importante mencionar que se o Trump for eleito, ele pode se auto-perdoar os crimes federais. Em relação aos crimes estaduais não, mas em relação aos crimes federais ele pode se auto-perdoar. Então o sistema americano ele não tem esse mecanismo de barrar políticos em função de condenação. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é interessante que você mencionou o Colorado, sobre existe um artigo, se não me engano é o artigo 14 da Constituição, que diz que se você participou de uma insurreição contra o Estado americano, você não pode participar de eleições democráticas diretas, né? E aí a decisão jurídica local do Colorado foi que o Trump não pode entrar não pode participar das primárias do Colorado justamente por esse argumento. Por outro lado, e a mesma coisa, por outro lado, outros estados decidiram o contrário, né? Michigan, a Califórnia, por exemplo, decidiram que ele pode estar, porque há uma discussão jurídica sobre 2 aspectos. A primeira é se o que aconteceu no 6 de janeiro foi uma insurreição ou não. Ainda não é uma coisa não há um consenso legal sobre isso. E a segunda participou, lembrando que é o principal argumento da campanha do Trump, que eles falam é que o Trump nunca foi condenado por nenhuma participação no 6 de janeiro. Existe um processo que não foi concluído. Então, na verdade, esse é um tema bastante polêmico e até legalmente frágil, tá? Assim, não é hoje, tanto é que outros estados já. Agora, a decisão da Suprema Corte é muito importante, tá? E eu queria dizer quais são os 2 caminhos que a Suprema Corte pode passar. O primeiro caminho é um caminho que dialoga mais com as decisões recentes da Suprema Corte, que é chegar à conclusão de que esse tema de quem deve estar ou não nas cédulas eleitorais é um tema estadual, porque lembrando que nos Estados Unidos quem toma conta das eleições, quem administra as eleições é o governo do estado. Não existe um tribunal eleitoral nos Estados Unidos, é o governo estadual que administra as eleições. Então, a Suprema Corte pode chegar à conclusão, inclusive, essa foi a conclusão que ela chegou de alguma maneira na questão do aborto, que o aborto passou a ser um tema estadual, chegar dizendo, não, o Suprema Corte não quer se meter nisso, porque cada estado decide quem vai estar na cédula. Essa é uma saída. A outra saída é a Suprema Corte interferir e falar, não, o Trump tem direito a tá na cédula, não tá na cédula nacionalmente. Aí essa decisão ela fica acima de qualquer decisão estadual. Lembrando que a Suprema Corte ela só uma vez interferiu no processo eleitoral estadual, foi no ano 2000, no caso do Gore contra o Bush,
na recontagem dos votos na Flórida, onde a Suprema Corte Nacional decidiu que a recontagem devia parar, e foi quando o George Bush filho foi eleito presidente, foi oficialmente eleito presidente dos Estados Unidos. Então a gente tem uma expectativa. Os outros processos, eu acho, assim, pelas pesquisas, assim, nenhum pesquisador aqui nos Estados Unidos pode dizer o que vai acontecer com o Trump se o Trump for condenado numa campanha eleitoral, porque isso nunca aconteceu, tá? Então não tem nenhuma referência. E quando você vai pesquisar com os eleitores, tem muito pouca informação do eleitorado sobre os processos. Então, assim, não é uma coisa que existe um nível de informação consistente. Então, assim, na verdade é uma incógnita como é que o eleitorado vai reagir a isso. E lembrando, a gente pode aprofundar isso, lembrando que nos Estados Unidos a eleição vai ser decidida em 5, 6 estados, né? Por quase, eu sempre faço essa conta, por uns quase 45 distritos. Então, na verdade, a grande pergunta é como é que esses 5, 6 estados, esses eleitores dos 5, 6 estados que vão decidir a eleição, vão reagir em relação às condenações. É uma coisa mais focada, né? E a resposta hoje é ninguém sabe ainda, né? Ninguém sabe, porque a gente não sabe quando vão ser essas condenações na prática, né? Tem vários processos, e obviamente o time legal do Trump, o time de advogados dele, está tentando postergar ao máximo qualquer tipo de veredito, né? E como é que vai reagir os eleitores que realmente vão decidir a eleição, né? Essa é a grande pergunta. Talvez seja a pergunta mais difícil de responder nesse momento. Como é que você falou que poderia aprofundar um pouco? Eu vou pedir e abusar da sua boa vontade de falar um pouquinho de como uma eleição tão grande pode ser tão definida em um espaço tão pequeno de distritos aí dos Estados Unidos. Bom, como vocês sabem, né, dando um passo atrás, a eleição presidencial aqui não é o voto direto, é o que eles chamam de voto do colégio eleitoral. Na verdade, são 50 eleições presidenciais nos estados, e o vencedor do total de votos em cada estado leva o número de delegados de cada estado, que é proporcional à população, né? Então é uma eleição indireta, você vence o estado, leva os delegados do estado, e esses delegados acabam elegendo o presidente de maneira formal. Então, na verdade, você disputa eleições estaduais, né? Tem alguns estados aliás, a maioria dos estados, assim, a gente pode falar aí quase 44, 45 estados, você consegue imaginar quem vai ganhar, se é o lado democrata ou o lado republicano, sem muito esforço. Então, são estados que não precisam de atenção da campanha presidencial, porque já sabe que vai ganhar o democrata ou vai ganhar o republicano. Só que tem estados que realmente são estados onde as campanhas presidenciais americanas elas dedicam muito recurso, muito tempo, muita atenção, porque são estados que podem ir para o lado democrata ou para o lado republicano, que nos Estados Unidos são conhecidos como swing states, né? Que são os estados que mudam de lado. É claro que o estado que é swing state, ele muda ao longo do tempo. Eu vou dar um exemplo. Antigamente, a Flórida era um swing state, ela ia para os democratas, ia para os republicanos. Hoje, a Flórida é claramente republicana. Antigamente, Ohio era um estado que costumava ser o estado que, onde fosse Ohio, era o resultado da eleição, seja democrata, seja republicano. Agora, Ohio tem sido, mais uma vez, republicano. Por exemplo, a Virgínia era um lugar republicano, passou a ser um estado democrata, enfim. Mas o fato é que os candidatos, na minha opinião, vão ter que dar atenção para 6 estados que, para mim, são os estados críticos e que vão decidir a eleição em 2024. E são eles: Arizona, Nevada, no lado oeste, né, do país, a Geórgia. A Geórgia costumava ser um estado republicano, mas passou a ser um estado em disputa. Inclusive, o Joe Biden ganhou na Geórgia. Inclusive, os 2 senadores da Geórgia, que o Senado é uma eleição majoritária, são democratas pela primeira vez. E outro estado que é importante é a Pensilvânia. A Pensilvânia é um estado de uma disputa enorme, porque é um estado que literalmente vai para um lado, vai para o outro, seja na eleição presidencial, seja no governador, seja em senador, enfim. Pensilvânia. Michigan, que é outro estado que nas últimas 2 eleições tem sido democrata, mas o Trump ganhou Michigan em 2016, e os republicanos costumam eleger senadores e governadores de Michigan. E o Wisconsin. O Wisconsin talvez seja, aí a gente pode debater mais para frente, um dos lugares mais difíceis de fazer pesquisa nos Estados Unidos, mas é um lugar que é super equilibrado, e esses 3 estados, né, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, eles têm uma característica que faz com que seja polarizado, porque eles têm grandes cidades metropolitanas. Eu vou dar o exemplo de Michigan no caso de Detroit, no caso de Wisconsin, Madison, e no caso da Pensilvânia, óbvio, tem Filadélfia e tem Pittsburgh, e eles têm 2 que são aglomerações urbanas com muitos votos democratas, e a gente pode aprofundar sobre isso.
e também tem grande concentração de cidades pequenas e médias no estado. Então, essa disputa em cidades pequenas e médias, que tendem mais aos republicanos, e as grandes aglomerações urbanas, que tendem mais aos democratas, é uma disputa que é a disputa real dessa eleição. Então, a gente tem que ficar muito atento a esses 6 estados, porque daí vai sair o novo presidente americano. Maurício, ótima explicação sobre esse mapa americano, né, que depois acaba sendo pintado no dia da apuração, né? Isso explica muito como é que cada candidato vai conquistando um estado e vai pintando o mapa, né, ao longo da noite da eleição. Indo para o lado democrata agora, o Biden praticamente não tem nenhum rival de peso nas primárias, né? Tem apenas 2 nomes que se apresentaram, a Marianne Williamson, que é uma escritora de livros de autoajuda, e o Jim Phillips, que é um deputado de Minnesota. A principal questão para o Biden hoje parece ser a idade, né? Ele tem 81 anos hoje, ele faz 82 no dia 20 de novembro e chegaria ao final de um novo mandato com 86 anos. Como que você vê, né, o peso da idade do Biden nessa campanha? Isso pode, de fato, ser a grande questão sobre ele? Não, sem dúvida. É um dos maiores problemas da campanha do Biden. Inclusive, quando você olha as pesquisas, 2/3 dos democratas não gostariam de ter o Biden como candidato. E, obviamente, que essa questão da idade é um dos fatores. E é interessante que mesmo o Trump praticamente tem a mesma idade do Biden, né? Se não me engano, são 3 anos e meio de diferença. A percepção de idade é muito maior em relação ao Biden do que em relação ao Trump. Então esse é um tema muito negativo, esse é um tema que é altamente explorado pelos republicanos. E como você falou, né, como ele é o presidente, quando o presidente da República quer ser o candidato, ele domina a máquina do partido, né, ele domina os recursos do partido, ele domina o calendário do partido. Então, assim, você não consegue nem viabilizar a concorrência quando você tem o presidente. Lembrando que só teve uma vez na história que teve realmente um embate de um presidente democrata sentado na Casa Branca contra um desafiante, que foi em 1980, o Ted Kennedy contra o Jimmy Carter. Lembrando que o Jimmy Carter era uma figura bastante de fora do Partido Democrata, ele não era do núcleo duro do Partido Democrata, e obviamente o Jimmy Carter foi um presidente com vários problemas na gestão dele, então ele teve um desafiante, o que teve consequências muito negativas para o partido. Tanto é que uma das explicações da derrota enorme que o Jimmy Carter sofreu por Ronald Reagan em 1980 foi justamente o fato do partido ter tido uma disputa com o presidente em exercício na cadeira. Então, é o que você falou, não tem concorrência. Além da questão da idade, a gente pode depois aprofundar isso, tem a questão da inflação, que é um grande problema para o Biden, mas certamente a idade é um dos pilares de ataque mais forte que ele vai sofrer na campanha. Não, perfeito. E o Jim Phillips, ele deu uma entrevista interessante para Economist, falando que, sendo contra o Biden, falando que ele é um bom presidente, mas que o Phillips estava trazendo a ideia de que todo mundo falava nos bastidores, mas ninguém tinha coragem de falar em voz alta, né? De que a idade dele seria que ele perderia, porque também, ao mesmo tempo, ele tem 40% só de aprovação. E, se eu não me engano, um dado que você sempre traz também, Maurício, é de que nenhum presidente se reelegeu com menos de 50% de aprovação popular, né? Sim, né? O Obama foi o que conseguiu a reeleição com o menor índice de aprovação, e ele chegou no ano da eleição 2012 com 51%, né? Então, e mesmo assim, ele, obviamente, foi uma campanha dura do Obama. Inclusive, me lembro que na época as pesquisas davam uma chance grande do Romney ganhar a eleição, e o Obama conseguiu ganhar ali, inclusive o tamanho da coalizão que o Obama ganhou em 2008 diminuiu no tamanho da coalizão que ele ganhou em 2012. Então, mesmo assim, ele tinha uma aprovação que é 10 pontos percentuais maior do que a do Biden, né? E quando a gente olha os principais motivos, tem 2 motivos nessa aprovação. Tem um motivo que é estrutural, que é a questão da polarização. Então, hoje em dia, é praticamente impossível um político ter muito mais de 50% de aprovação, porque metade do país não gosta dele. Isso, inclusive, a gente vive isso no Brasil, inclusive. Mas o segundo motivo, aí é pontual, é a questão da percepção geral de que as pessoas têm um poder de compra pior no governo Biden do que tinham no governo Trump. E principalmente o poder de compra relacionado a 2 itens, aos itens de alimentos e aos itens de gasolina. Lembrando que aqui a gasolina varia o preço muito em função da variação do preço do petróleo, mas as pessoas estão pagando muito mais de gasolina hoje do que estava. Então essa percepção, obviamente, ela é um limitador aí da avaliação do Biden. Tem uma tese de que, com esse pouso suave que se fala da economia americana, de que a inflação estaria agora caminhando para algum tipo de
maior controle e com todos os programas de estímulo, de política industrial que o governo Biden colocou a cabo, né, o Inflation Reduction Act, o CHIPS Act, uma série de programas de indução da economia, de que haveria uma bonança ali perto da eleição. Você compartilha dessa tese, Maurício? Você acha que isso é viável? Na verdade, essa é a tese democrata, né? Os democratas acreditam muito nisso, inclusive o principal argumento deles é que a eleição não é agora, a eleição é em novembro. Em novembro a gente vai ter uma situação econômica muito melhor. Agora, para mim é interessante, né? Porque tem, ao mesmo tempo que você nunca teve um presidente reeleito com menos de 50%, os níveis de desemprego hoje nos Estados Unidos são muito baixos, são na casa do 3,7%. Nenhum presidente deixou de ser reeleito com 3,7% de desemprego também. Então, eu me lembro que isso é um clássico de você estudar a eleição presidencial americana, que o Ronald Reagan, no debate com o Jimmy Carter, só teve um debate em 1980, porque o Jimmy Carter não quis aparecer nos outros debates, porque ele estava lidando com a crise dos reféns lá do Irã. Mas ele chegou e ele abriu o debate perguntando assim, se você acha que a tua vida está melhor, você está comprando mais, você está empregado, você vota de novo aí no Jimmy Carter. Se você achar que a tua vida é pior, você está sem emprego, você está comprando menos, você vota em mim. E o argumento, se por um lado o argumento de poder de compra piorou, por outro lado o Biden tem um nível de desemprego que não dialoga com a não reeleição, muito pelo contrário, todo mundo com esse nível de desemprego baixo foi eleito. Então, a grande questão na campanha do Biden, e quando eu converso com o pessoal da campanha deles, é como é que eles conseguem traduzir esses índices, essas estatísticas na melhora da percepção, né? E passa diretamente pela sensação em relação ao poder de compra. Então, há uma expectativa deles que a inflação lá em novembro vai estar na casa dos 2%, que é muito diferente do pico aí de quase 10% que a gente teve em 2022, né? Não, perfeito. Aí eu acho que para a gente encaminhar para o nosso final, Maurício, hoje começa, qual é o horário que começa, Rafa? O caucus de Iowa? Acho que é 7 da noite lá. Às 7 da noite dos Estados Unidos, 9 horas da noite, né, do Brasil, se eu não estou enganado. Então, assim, para o nosso espectador, o nosso ouvinte, o que o Maurício Moura, especializado, que entende tudo de eleição americana, vai ver durante esse caucus, durante essa transmissão? O que ele espera ver amanhã para analisar? Lembrando que a gente vai voltar para analisar o resultado final desse caucus e poder antecipar para vocês os próximos passos dessa eleição americana. É muito importante durante a apuração. O mais importante para mim, no caso específico de hoje, como vai ser o comparecimento, né? Porque a grande dúvida do processo hoje, em função do que a gente falou aí da nevasca e da temperatura, é quem vai comparecer. E aí, depois do resultado, Luciano, acho que são dois aspectos importantes. O primeiro é se realmente o Trump vai conseguir traduzir a diferença que ele teve nas pesquisas no resultado, porque eu acho que vai ser frustrante para a campanha do Trump se a vitória não chegar nessa dimensão aí de 30, 40 pontos a mais, né? E, por último, acho talvez o mais relevante, que a gente está todo mundo ansioso aqui, é quem vai ser o segundo lugar, né? Se a gente vai ter a Nikki Haley mesmo em ascendência aí no segundo lugar, ou se a gente vai ter um outro momento aí com o DeSantis chegando em segundo, né? Não, perfeito. Eu acho que essas, então, são as variáveis para a gente analisar nesse primeiro degrau do Partido Republicano, que, como o Maurício falou, está muito mais pró-Trump do que qualquer outra coisa, mas que é importante a gente ir analisando essas variáveis que vão se compondo, lembrando que a Haley também pode ir ganhando momentum, né? A cada vitória essa coisa pode ir se construindo, porque é um processo vivo e tudo depende também da judicialização que existe em torno da candidatura do Trump, né? Então, Rafael, você queria fazer alguma consideração final também para a gente encerrar? Acho que é isso, né? Tem muitas coisas para acompanhar, né? O caminho da justiça, o caminho da votação. E acho que é isso. Obrigado, Maurício, pela sua participação aqui no nosso podcast. E a gente publica mais tarde no site da Exame as informações sobre a apuração em Iowa. E siga também a gente no canal no WhatsApp sobre eleições americanas. E é isso. Um bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.